cúpula do PT está preocupada com o movimento contrário ao Lula-Alckmin. Matéria aqui do Wilson Lima, dizendo o seguinte: a gente tem mostrado, várias outras reportagens, petistas históricos resistem à aliança, entre eles Walter Pomar, Breno Altman, os ex-presidentes da sigla, José Genuíno, Rui Falcão e a própria Dilma Rousseff. Na visão deles, a união entre Lula e o ex-tucano é uma traição aos ideais do partido. Ontem, por exemplo, Rui Falcão disse à Folha que Lula não precisa de uma muleta eleitoral, como seria a presença do Alckmin. Além disso, como também registramos uma petição contra o Alckmin, elaborada pelo diretório petista lá do Butantã, bairro de São Paulo, fala em zelar pela vida do companheiro Lula. Bom, o antagonista apurou que os setores mais pragmáticos do partido tentarão, em seminários internos, reforçar a importância da aliança, alegando que o gesto mostra que, para além das disputas ideológicas, o bolsonarismo precisa ser combatido. A cúpula petista quer ainda reforçar que Lula e Alckmin têm divergências políticas pontuais, mas que isso não atrapalharia a formatação de um programa de governo. Tá? Aqueles no PT que defendem chapa pura de Lula ou um vice do mesmo campo do candidato a presidente ou perderam a noção da correlação de forças no Brasil ou querem lacrar com o estilo "eu sou radical". Mas a decisão do Lula, disse ontem nas redes sociais o Alberto Cantalice, que é membro da Executiva Nacional e diretor da Fundação Perseu Abramo. Bom, e daí, Cláudio? Daí é o seguinte: o PSB, segundo a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, o PSB estará com Lula. Já tem uma decisão de apoio ao presidente. O PSB estará com a gente, se não na federação, numa coligação. Mas vamos fazer um esforço para ter a federação, que dá mais nitidez ao campo político. É importante para o processo que estamos vivendo. E aí é o seguinte, aí eu coloco esse artigo do Mário aqui, que ele sintetiza, na verdade, o que está por trás, de tudo isso e como é que funciona a cabeça do Lula nessa questão. Eu vou ler para vocês aqui, porque eu acho que é importante. Quem não leu também acompanhe lá, pode pegar no site, o Palácio dos Bandeirantes Petista, tá? Há duas taças nas quais Lula quer colocar as mãos. A primeira, obviamente, é a presidência da República. Se for eleito, vai propagandear falsamente que as urnas o absolveram, coisa que a justiça não fez, ao contrário do que dizem os petistas. A anulação do processo não é absolvição. A outra taça é bastante vistosa também, e mesmo com Lula no Palácio do Planalto, o PT jamais foi capaz de ganhá-la, que é o governo de São Paulo. Comandar o estado mais rico do país, uma fortaleza tucana, é ótima argamassa para a reconstrução do projeto de poder do partido, para além do ineditismo da conquista. O roteiro de Lula está bem desenhado. Depois de tirar Geraldo Alckmin da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, ao oferecer-lhe a vaga de vice na chapa presidencial, o chefão petista quer que Guilherme Boulos, do PSOL, desista de ser candidato ao governo do estado para compor com o Fernando Haddad, que sem Alckmin no páreo lidera as pesquisas eleitorais. Em troca, o PT apoiaria Guilherme Boulos para prefeito de São Paulo em 2024. Ao mesmo tempo, Lula tenta convencer Márcio França, do PSB, a desistir de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes para tentar o Senado. Com isso, uniria a esquerda em São Paulo, com chance até de matar a eleição no primeiro turno. A recente operação da Polícia Civil contra o socialista, aliás, veio muito mais a calhar para o PT do que para o João Dória. Deu uma murchada na candidatura de Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes. O candidato João Dória, o Rodrigo Garcia, tem um grande problema para decolar, para além de ser um personagem desconhecido, que é a rejeição de boa parte do eleitorado em relação ao atual governador. A aposta é que a candidatura de Dória ao Palácio do Planalto afunde ainda mais Rodrigo Garcia, que não poderá esconder o seu criador durante a própria campanha. Ainda não está claro se o antipetismo em nível estadual será capaz de anular a rejeição ao atual governador, nem que será suficiente para dar uma boa votação a Arthur Duval, do Patriota, que está com o seu destino associado a Sérgio Moro. Ao fim e ao cabo dessa história cheia de personagens, após se deixar tirar da corrida ao Palácio dos Bandeirantes, traindo a sua base eleitoral ou aliar-se a Lula, Geraldo Alckmin poderá ser fritado pelo chefão petista, se ele julgar que o ex-tucano não terá tanta serventia para atrair nacionalmente os eleitores mais ao centro no espectro ideológico. Alckmin poderá ser substituído, por exemplo, por Rodrigo Pacheco, do PSD. Gilberto Kassab jura que só apoiará Lula num eventual segundo turno.
Mas, se o chefão petista permanecer firme e forte em primeiro lugar nas pesquisas, o cacique PCdista poderá aderir logo a Lula, em troca de uma dobradinha na chapa presidencial. Rodrigo Pacheco seria um ótimo chamariz em Minas Gerais, o segundo colégio eleitoral do país, que conta com a particularidade de ser meio Nordeste, meio Sudeste, com o pé no Centro-Oeste. Em resumo, Rodrigo Pacheco seria um José Alencar 2.0 em termos eleitorais. A fritura de Geraldo Alckmin, aliás, já começou. Todas essas manifestações públicas das alas radicais do PT contra a aliança com o ex-tucano são uma boa desculpa para que Lula venha descartar Geraldo Alckmin em nome da unidade partidária. O chuchu, então, terá perdido o sabor que havia adquirido. Então, está aí. Eu acho que está bem resolvido, aí, bem sintetizada essa situação em São Paulo, Diego. Cláudio, o PT, animado que está apostando tudo agora no Haddad. A apuração que a gente tem, o Wilson Lima está trazendo para a gente esses bastidores aí das movimentações na esquerda, aqui para o antagonista. O bastidor que a gente tem é de que, no cenário nacional, o Lula está tentando conter o clima de já ganhou. Por outro lado, o clima é tão forte de já ganhou entre os petistas que eles estão agora focando em garantir São Paulo, como o Mário Sabino bem escreveu aí nesse artigo de opinião. Olha, essa história que a Gleisi disse hoje, que o PSB está com Lula, mas é claro que está com Lula. O PSB está com Lula, a rede está rachada lá, né, entre o Randolph, que quer o Lula, e o pessoal da Marina Silva, que quer o Ciro, né, tentando compor uma chapa com o Ciro, Marina Silva podendo ser vice do Ciro. Tem muita coisa para acontecer ainda. A gente está noticiando tudo isso para vocês que nos acompanham. Agora a esquerda está toda fechada com o Lula. Você vai ver de vez em quando uma ou outra declaração da ala considerada mais radical do PT, do PSOL, contra a possibilidade de aliança com Geraldo Alckmin, por exemplo, contra conversas que o Lula possa vir a ter, movimentos que o Lula possa vir a ter mais ao centro, né, nos próximos meses. Mas a esquerda está toda fechada com o Lula. Eles querem voltar para onde eles ficaram ali durante 13 anos, né? O próprio Carlos Lupe, não sei se você já percebeu, Cláudio, quem nos acompanha também, o Lupe tem uma dificuldade incrível. Enquanto o Ciro Gomes vai para cima do Lula e do PT, quando ele quer bater mesmo, ele bate para valer. Você fala com o Lupe, como eu falo com o Lupe várias vezes, todo mundo aí na imprensa fala com o Lupe, ele é muito acessível. Você não vê o Lupe batendo no PT e no Lula, porque para o Lupe, no fim das contas, ele sabe muito bem disso, se o Lula ganhar, tá ótimo também. Ele senta lá com o Lula no dia seguinte e tenta conseguir alguma coisa. Só para lembrar, o Lupe foi ministro do Trabalho do governo petista. Então a esquerda está aí naquele esforço de segurar o clima de já ganhou, e tentando, a gente até deu isso nos últimos dias, Cláudio, é tão interessante isso, até coloquei no Twitter, os bolsonaristas do Centrão, né, o novo bolsonarismo ali do Centrão, quer que o Bolsonaro fique calado, não fale muito nos próximos dias, nos próximos meses, para não perder popularidade. A mesma coisa é do lado do Lula. Os petistas querem que o Lula cale a boquinha, fique caladinho, não venha falar de aborto, não venha falar de revogação de reforma trabalhista, não venha falar de congelar isso e aquilo, preço de combustível, como agora estão falando, estourar teto de gasto. Então, veja só, a gente tem de um lado um grupo político que, para o cara ganhar, quer que esse cara fique calado, do outro a mesma coisa, que para esse cara ganhar, que ele fique calado. Os dois têm que ficar calados para ganhar votos, porque se abrirem a boca, perdem voto. É impressionante.